Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. O que seria do mundo sem a arte? A arte é vida. Como seria o mundo se a arte não existisse? Bom, eu acho que seria uma coisa mais, tipo assim, sem noção, muito primitivo mesmo, né? Como a arte consegue transformar uma realidade, um mundo? A arte, ela explica o que não pode explicar, né? Ela exprime o inexpressível. A arte é a forma mais intensa de individualismo que existe no mundo. Ela não reproduz o que vemos, ela nos ajuda a ver. Só o amor e a arte tornam a existência tolerável. Todas as artes contribuem para a mais importante de todas, a arte de viver. A ciência descreve as coisas como elas são, a arte como são sentidas. Durante toda a história da humanidade, escritores, poetas, filósofos tentam definir a arte. Mais do que uma descrição, a arte precisa ser sentida. No programa especial de hoje, nós vamos mergulhar nesse universo. Você vai conhecer o menor espaço cultural do mundo, que fica no bairro Mafuá, zona norte da capital. A arte é a expressão de um ideal estético através de uma atividade criadora. É um tipo de manifestação humana universal. Existe em todas as culturas. Uma obra de arte transmite ideias, sentimentos, crenças, emoções. Muito tempo antes que o homem pudesse compreender o universo em que vivemos, com todas as cores, texturas, sabores, muito antes que ele conseguisse dar nome às coisas, ou pudesse apreciar a beleza da vida, a arte já existia. A arte não tem limite. A arte, ela pode ser de várias pessoas interpretando num espaço. Pode ser um quadro em branco. A arte não tem limite. Ela pode ser pequena, mínima, como ela pode ser enorme. Gravuras desenhadas nas paredes das cavernas são consideradas as primeiras manifestações de arte no mundo. Na época das pinturas rupestres, estávamos no período paleolítico. Os especialistas acreditam que essas marcas, esses desenhos, surgiram há aproximadamente 40 mil anos, em grupos humanos que já possuíam o domínio do fogo e tinham acesso a algumas ferramentas, produzidas através da lascagem de pedras. Essa arte mostra o homem em meio a grandes grupos de animais, representando cenas de caçadas e outras imagens do cotidiano. A arte rupestre utilizava materiais como terra, carvão, flores e até sangue. Os principais exemplos dessa arte estão na caverna de Chauvet e Lascaux, na França. Essa arte pura, genuína, também pode ser encontrada na Espanha, Austrália, Argentina. Aqui no Brasil, o grande centro de arte rupestre fica no Piauí, na Serra da Capivara, um dos maiores patrimônios da humanidade. E a principal característica dessa tradição é que eles estão sempre representando uma narratividade, como se fosse o cotidiano desse grupo representado através dessa arte. Então a gente observa várias figuras humanas em movimento,
Tem algumas cenas de caça, cena de sexo, alguns rituais, né? E a tradição nordeste, ela foi dividida em 3 estilos. O estilo Serra da Capivara, que a gente pode pegar como exemplo o veadinho menor do símbolo do parque, que ele é totalmente preenchido com bastante movimento. O estilo Serra Talhada, a gente pode pegar também como exemplo o veadinho maior do símbolo do parque, que o contorno é aberto. E o estilo Serra Branca, que são figuras que têm geométricos dentro do corpo. Pode ser figuras de animais e figuras humanas. E a outra tradição de pintura existente na região é chamado de agreste. A agreste, ela é representada geralmente por figuras humanas, totalmente preenchidas, e são figuras isoladas. A principal característica é que ela não vai representar cenas, e ela data de 10.000 a 3.500 anos. Nesse período não havia apenas arte rupestre, mas pequenas esculturas. O grande destaque são as esculturas de Vênus, produzidas entre 40.000 e 10.000 a.C. Essas estatuetas reproduzem sempre um corpo feminino nu. A estatueta Vênus mais conhecida é a Vênus de Willendorf, localizada na Áustria, que tem aproximadamente 25.000 anos de existência. Como você viu, a arte está em todos os lugares e ela se manifesta de maneiras diferentes, através do cinema, da poesia, da música, das esculturas. Quando a arte se manifesta, o mundo se transforma. Com a arte, nossa sensibilidade aflora. Ficamos mais atentos às sensações, aos sinais, aos sons. Tudo mesmo se transforma no mundo da arte. A arte está em todos os lugares, até nos mais improváveis. O mercado do Mafuá é um dos mais importantes e mais movimentados da cidade. Nesse lugar onde centenas de profissionais lutam todos os dias pela sobrevivência, um lugar pequeno, simples e acolhedor abriga a arte. Nós vamos mergulhar a partir de agora na história do menor espaço cultural do mundo. Esse espaço, em primeiro lugar, traz sempre a memória da minha mãe, né? Quando ela fundou em 1972. Né? Isso é um amor. Isso aqui para mim é a minha vida, onde eu me realizo, onde eu sempre lembro da minha mãe sentada com meu pai aqui no cantinho, né? E hoje se tornou praticamente a parte mais importante da minha história, que eu nasci praticamente aqui dentro. Eu, menino pequeno, né, 10, 13, 14 anos, eu vinha para cá, né, onde ela ficava trabalhando, pregando botão, cobrindo botão, as coisas que ela fazia, que o armarinho tinha na época, né. O Armarinho São Francisco, na realidade, ele foi fundado pela minha mãe em 1972, né. Era uma lojinha que vendia linha, fechiclé, botão. E eu vinha lá da minha casa, que eu morava aqui na rua 7 de Setembro, vinha correndo para cá, pegar alguma coisa que faltava lá na cozinha para fazer o almoço. Né? E essa memória é muito forte da minha mãe trabalhando aqui, né? Conversando com as costureiras, amigas, que ela tinha muitas amigas, sentava aqui para conversar. Então esse espaço para mim, além de hoje ser um meio de sobrevivência, entendeu? De realização, é uma forma de eu trazer sempre a memória da minha mãe, Dona Zefinha, para cá. Mas antes vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos conhecer um pouco da história desse bairro, fundado no coração da cidade, às margens da Estrada de Ferro. O bairro
bairro Mafuá nasceu de uma necessidade básica, alimentar os trabalhadores da estrada de ferro. Naquela época haviam centenas de profissionais e quase nenhuma estrutura de suporte. Foi aí que vendedores de comida começaram a se aglomerar nessa área. Era um negócio extremamente lucrativo. Em pouco tempo, haviam dezenas de barracas nessa região. A atividade econômica lá do começo definiu o futuro do bairro: o comércio. Quem nos leva nessa viagem é a historiadora Lidiane Silva. Foram quase 2 anos de pesquisa para a dissertação de mestrado. Um trabalho rico, detalhado. A história do bairro Mafuá, como você nunca viu. O bairro Mafuá, ele nasce a partir da construção da linha férrea para ligar Teresina a São Luís, né? Então, na época, mais ou menos nos anos de 1920, houve uma concentração de pessoas, de trabalhadores, e ali começaram a surgir feiras livres, né? Por quê? Porque os trabalhadores passavam um dia na construção da linha férrea, então era preciso eles se alimentarem. Então as pessoas começaram a vender comidas, né? A vender lanches, e a partir daí houve um movimento de comércio. A chegada da estrada de ferro em Teresina era sinal de progresso. Finalmente, a capital piauiense seria interligada à capital do Maranhão, da forma mais moderna para a época. Era um projeto aguardado com ansiedade pela população. Período de 20 até a década de 70, né, dos anos 20 até a década de 70, foi quando ela já estava consolidada, né? Então foi a partir da década de 20 e 30 que ela de fato ela foi construída ali, né? Começou o movimento da passagem do trem daqui de Teresina para São Luís. Mas aí nos anos 70 a gente sabe que o Alberto Silva veio, né, e fez uma ampliação dessa linha férrea, né? É tanto que na época, várias entrevistas que eu fiz com moradores daqui que moravam próximo ao corte ali, né, que a gente chamava antigamente de corte, uns foram indenizados pelo governo Alberto Silva, outros não foram indenizados pelo governo Alberto Silva, porque teve que retirar as casas que ficavam naquelas extremidades, né? E a partir daí foi que veio o metrô. Estamos no início do século XIX. Naquele tempo era feito o nivelamento da estrada de gado, chamada de Avenida Circular, hoje Avenida Miguel Rosa, para a colocação dos trilhos da estrada de ferro. O responsável pela obra foi o capitão engenheiro José Faustino e Silva. Ele chamou a área de Mafuá. A palavra vem do francês e significa minha feira. Esse comércio, segundo as pesquisas que eu realizei, na década de 20 e 30, né, a gente pode dizer também que a história do bairro, pelo fato dessas feiras livres, também é marcada com a chegada nos primeiros comerciantes, digamos assim, que organizou, que estruturou melhor o comércio, que foi o Augusto Ferro, na década de 30. Então, por isso que o mercado aqui, o mercado Mafuá, ele é conhecido popularmente como o mercado do Augusto Ferro. Aqui a gente tem muitas relações de vivências, de identidades, né? Por exemplo, tem frequentadores que são ex-moradores do bairro, assim como eu, minha mãe, né? Minha mãe de hoje mora aqui no bairro. Então a gente sempre frequenta as mesmas frutarias, como ali a frutaria da Lúcia, né? O Seu Diolo, o Barbeiro, enfim, né? Então a gente tenta manter essas relações de identidades ainda com o bairro, né? Essas relações de sociabilidade, na verdade. Na época, foi constatada a necessidade da construção de uma ponte para manter o acesso do bairro Mafuá ao centro da cidade, que era separado pelo corte, o rebaixamento da estrada de ferro. Os moradores mais antigos guardam memórias dessa época. O senhor é um dos comerciantes mais antigos aqui do Mafuá. Como é que era essa região quando o senhor chegou aqui? Não, ele era pacata, né? Porque naquela época, há 30, 40 anos atrás, não tinha violência, todo mundo respeitava as pessoas, assim.
não tinha tanta violência como tem hoje, não. Entendeu? Já tinha esses boxes e os todos, ou eles foram sendo construídos aos Qual deles? poucos? Esses boxes que ficam Não, às esse aí foi lojas. construído justamente na época do mercado aqui, em 66. Todos eles foram construídos na mesma época, viu? Existe uma lenda em torno dessa ponte aqui do Mafuá. Como é que ela era? O senhor, quando chegou aqui, ainda não tinha essa ponte, Era né? só uma passagemzinha. Como é que era? Ela era só uma ondulação. Ela era até ondulada assim, pequena mesmo. Era perigoso passar aqui? Um Dizem pouquinho? que depois da meia-noite era, né? Que a pessoa atacava aí as pessoas, né? Esse bairro era meio que isolado, não é? Por Era. causa da linha férrea? Era, exato. Porque a via férrea aí era só para jogar lixo dentro. Eu já alcancei a passagem de cimento. Eu não alcancei outra passagem, eu alcancei a passagem de cimento. Era uma ponte lisa, como aquelas lá ali, entendeu? Não era essas duas aqui. Isso aqui já foi feito recentemente. Deu aqui uns 30 anos. O ritmo de vida e de trabalho era mais lento. Chegar ao bairro era um desafio. Havia apenas uma pequena passagem feita de madeira. A conclusão de um projeto considerado tão complexo quanto a construção de uma estrada de ferro levava mais tempo. As entrevistas que eu fiz com os antigos moradores do bairro e também com os comerciantes mais antigos, antigamente isso aqui era de madeira, era uma, digamos assim, uma pontezinha de madeira sem nenhuma estrutura, né? E aí o pessoal, era muito difícil o acesso, né, de passagem daqui do Mafuá até a Miguel Rosa para ir ao centro da cidade. Então, com a estruturação da linha férrea, a gente percebe que esse viaduto ele foi modificado por essa estrutura que nós temos hoje, né, que segundo a Secretaria de Planejamento, o nome desse viaduto é Viaduto Paulo Ferraz. Mas as pessoas que moram aqui no bairro chamam Viaduto do Mafuá, né? Tudo começou nos anos 30, quando o comerciante Augusto Ferro de Souza chegou ao bairro Mafuá, trazendo com ele a prática do comércio e dando movimento às ruas Gabriel Ferreira e Amazonas. O Augusto Ferro ele era um comerciante, né, que veio para cá e a partir daí ele começou a vender, era uma garefa na verdade, em que ele começou a vender produtos ali no cruzamento, aqui no cruzamento da Gabriel Ferreira com a Rua Amazonas. Então até hoje a gente percebe que existem estabelecimentos da família Augusto Ferro, ali o Picolé Amazonas, o supermercado Brasil, que agora é Padaria Brasil. Então a gente percebe que até hoje Augusto Ferro está muito presente na história do bairro Mafuá. Então ele foi um dos primeiros comerciantes a chegar no bairro e organizar e estruturar melhor essa questão econômica, né? A partir daí ele incentivou a vinda de outros comerciantes, de outros magarefes, de outros feirantes. Aí a partir da década de 70 a gente vai ter a construção dessa estrutura, né, que foi inaugurada, a segunda reforma com essa parte aqui dos boxes, foi inaugurada durante o governo do Alferraz e a partir daí esse mercado foi inaugurado com o nome Mercado Terçando Paz. Só que até hoje o pessoal conhece como Mercado do Augusto Ferro, né, ou Mercado do Mafuá. Então aquele viaduto também que foi construído, que é o Viaduto Paulo Ferraz, todo mundo conhece como Viaduto do Mafuá. A praça, né? A praça já foi construída em homenagem ao próprio Augusto Ferro também, né? Ele foi considerado o pioneiro das atividades comerciais no bairro. Augusto Ferro possuía uma mercearia chamada Quitanda Nova e uma sorveteria, que existe até hoje. Nós conseguimos localizar parentes de Augusto Ferro, o fundador do bairro Mafuá. Entrevistamos a filha mais velha dele. Nós vamos conhecer a partir de agora detalhes da vida e da personalidade deste homem que sempre acreditou no potencial econômico da região. A história foi contada pela filha mais velha, Dona Gilvanete de Souza Ferro. Ela tem 87 anos e acompanhou desde a infância o trabalho do pai. Era uma pessoa muito trabalhadora e bom pai. Me ajudou muito, até depois de casada.
Ele ia muito na minha casa e se preocupava muito comigo. Era uma pessoa maravilhosa. Foi ele que fundou o bairro Mafuá, né? Foi. Nós mudamos para cá, não tinha quase habitação. Como é que era o bairro naquele tempo? E tinha poucas casas, poucas mesmo. Não tinha nem a igreja. A igreja foi eu que trabalhei muito também e ajudei a construção, na construção. Fiz fazia muito festejo lá. O bairro Mafuá, naquele tempo, se resumia a uma grande área com muitas árvores frutíferas. A região era delimitada por simples estruturas de arame farpado. As ruas não eram definidas. Seu Augusto Ferro era dono da maior área. Uma mercearia, só na esquina. Depois aí ele botou o bar. Era cerca de arame aqui todinho. Tinha muita mangueira aqui. Ele era fiscal do Ministério do Trabalho e tinha o comércio aí. Ele trabalhava no comércio todo dia? Como era? Era. E botava os filhos para trabalhar também, e tinha empregado. Mas eu me lembro muito que a gente sentava muito na porta também. Hoje em dia ninguém senta mais na porta, né? Mas naquele tempo eu sentava muito na porta e namorava na porta. Ele tinha muito ciúme de mim, apanhei um bocado, carro de namorado. Seu Augusto Ferro morreu muito cedo, logo depois de completar 60 anos. Deixou uma grande família que até hoje trabalha na área comercial. Marise Ferro Carvalho é a neta mais velha dele. Meu avô era um homem visionário, né? Comerciante. Ele era fiscal do Ministério do Trabalho, mas ele era principalmente comerciante, né? E acreditava que trabalhando se conseguia alguma coisa. E ele trabalhou bastante, né? E passou isso para os filhos, né? A vontade de trabalhar, de crescer como comerciante. E também passava isso para as outras pessoas, né? Tanto que ele ajudou muitas pessoas com pequenos comércios em volta dele. Ele começou com um pequeno comércio e deixou que outros montassem comércio em volta dele. Aí por isso que deu origem ao mercado do Mafuá. Em uma das casas da família Ferro é possível encontrar algumas relíquias, como fotos antigas de Augusto Ferro, ainda jovem. Ele tinha todo esse quarteirão mesmo, era de arame. Uma propriedade só, esse quarteirão todo era uma propriedade dele. E mais um outro terreno da frente. Mas ele vendeu primeiro esse terreno da frente e continuou com esse quarteirão. Eu nasci em 1960 e já existia o comércio, né? O que eu lembro é que já existia o comércio aqui, em volta dele. E ele sempre trabalhando nesse comércio. Aí vinham muitas pessoas de perto comprar aqui. Tinha um comércio de cereais e a sorveteria. Trabalhador e que eu amava muito. Ele tinha uma visão longa, né, do que poderia melhorar o bairro, que ele poderia trabalhar para isso e que outras pessoas poderiam trabalhar para isso. Ele se esforçou para isso, para o crescimento do bairro. E acho que ele utilizou os recursos dele mesmo próprios e incentivou outras pessoas a fazerem a mesma coisa. A lembrança que eu tenho é a lembrança dele muito boa, porque a gente, quando era criança, vinha comprar picolé aqui. E também eu lembro que quando eu chegava aqui na terça-feira de manhã, passava muita gente para ir para a novena, ali da Vila Operária. E aí as pessoas tudo paravam aqui no bar dele para tomar água. E às vezes ele dava até picolé para tomar água, porque a quintura aqui em nossa cidade é muito grande. Então eu parava aquele monte de gente, tanto de ida como de volta, aquele movimento. E eu tive essa lembrança boa. Visitar esse lugar é voltar no tempo, a história do bairro Mafuá diante dos olhos. Mesmo com o passar do tempo, o movimento do comércio na região seguia de forma desorganizada. Em 1966, na gestão de Hugo Bastos,
foi iniciada a construção do Mercado do Mafuá, na rua Lucídio Freitas, e recebeu o nome de Terçandro Paz, mas na prática era conhecido pela população como Mercado Augusto Ferro. O bairro passou a ter um local estruturado e apropriado para o desenvolvimento das atividades comerciais. 76 era muito atrasado, não tinha esse movimento que tem hoje e tal, era assim. Pouco carro, poucas pessoas, aí foi desenvolvendo, a gente trabalhando por aqui, cuidando, trabalhando direitinho, tudo. Trouxe algumas pessoas para cá e aí começou a se evoluir. Ó. Olha a importância desse bairro para cá, esse mercado, esses mercadinhos, é uma importância excepcional, porque aqui é onde esse povo todo faz compra, E muita gente aqui se abastece, o pessoal aqui da Zona Norte todinho se abastece aqui. As lembranças são boas, né? Que eu fui criado aqui. Por que a história do bairro Mafuá ela se tornou tão importante? Também contribuiu para a importância da história da cidade de Teresina, né? Porque aqui nós temos vivências, experiências de pessoas que de alguma forma não são vistas, né? Que são excluídas ou marginalizadas. Então a gente tentou dar voz a partir das memórias, das narrativas desses moradores, desses antigos moradores, desses antigos comerciantes, dessas pessoas que conhecem, que frequentam diariamente aqui o bairro, para poder enaltecer, né, o bairro Mafuá, porque de alguma forma ou de outra o bairro Mafuá é um dos bairros mais antigos da cidade de Teresina. Então ele foi acompanhando o crescimento da cidade também. E muitas vezes esses bairros eles não são vistos pela história tradicional. Entre os antigos restaurantes que existiam no bairro Mafuá durante as décadas de 1970 e 1980, um dos mais importantes pertencia a Maria Tijubina, especializada em comidas típicas do Nordeste. Ficava às margens da linha férrea. Hoje, não existe mais. A Maria Tijubina, na verdade, ela era uma comerciante. Então, ela começou aqui fazendo a venda de comidas, né? Panelada, sarapatel. Então, assim, eu acredito que esse início se deu justamente à construção da linha férrea, né? Por conta do movimento das feiras. E aí, como naquela época já estava mais estruturado, na década de 70, ela colocou um restaurante dela aqui próximo à linha férrea e ao viaduto do Mafuá. Então, ela passou a vender as comidas, como essas comidas mais pesadas, né? Como panelada, sarapatel, mão de vaca, enfim. Aí o Assi Campelo, que até hoje é morador aqui do bairro, o Açaí também Campelo, né, que são pessoas ligadas à cultura, né, já foram diretores do próprio teatro 4 de setembro. Então, quando na época eles organizavam um projeto, tipo o Projeto 6 e Meia, que acontece hoje, né, incentivando a vinda de artistas da MPB para dentro do teatro. O bairro Mafuá faz parte da identidade cultural e histórica de Teresina. Na dissertação de mestrado, Lidiane deu voz aos personagens do bairro. O menor espaço cultural do mundo foi uma surpresa para mim, na época da minha pesquisa, né? Porque, assim, eu estava andando aqui pelo bairro, comecei a andar, comecei a questionar as pessoas, quem conhecia a história, comecei a, de alguma forma, a adentrar, né, o cotidiano das pessoas. E aí eu descobri Cícero, né? Cheguei no armarinho da mãe dele e descobri Cícero. Aí eu comecei a conversar com ele quando eu lembrei quando eu era criança que a minha avó era costureira, então a gente comprava muita linha, botão, aviamento, sim. E quando eu entrei no espaço foi uma surpresa para mim, porque na minha cabeça a imagem que eu tinha era a imagem do armarinho da mãe dele. E quando eu vi obras de arte, fotografias antigas, os vinis, né, livros, eu fiquei assim, aí a gente foi conversando e aí ele me falou dessa ideia, que ele quis fazer do espaço um espaço mais plural, ou misto, né, digamos assim. Ele tentou conservar a venda, né, o armarinho, a venda dos botões, das linhas, enfim. E também quis trazer esse lado cultural, né? É tanto que ele me mostrou na época algumas notícias de jornais, de algumas exposições
que ele fez também dentro do próprio espaço cultural. Então eu acho que o Espaço Cultural São Francisco é um espaço que de alguma forma enaltece, né, e conserva a história do próprio bairro Mafua, se bem que também tem uma ligação muito íntima com a história dele, né, com as vivências dele também. Mas de alguma forma a gente tem um centro de alguma forma vivo de memória, um centro de memória, né, em que a gente pode dizer assim, como é que dentro de um bairro popularmente conhecido pelo seu mercado, pelas suas feiras, a gente encontra um espaço mais diferenciado e tão plural como é o Espaço São Francisco. São identidades que a gente construiu, né, e que até hoje não se perderam. Né? Então eu ando nesses espaços aqui do bairro Mafua, eu me sinto uma privilegiada porque desde criança eu sou frequentadora e ainda hoje sou frequentadora dessa zona. Então, para mim, o Mafua, ele me deu um grande presente na vida, que foi conhecer uma história que eu não conhecia por um outro lado, a partir das memórias das outras pessoas, né, que moravam aqui, não somente a partir da minha memória. Então houve um cruzamento aí de vivências que influenciaram também na minha pesquisa, né? E que bom que eu posso, né, tá tendo a oportunidade aqui de revelar isso, né? Que bom que vocês estão me dando essa oportunidade de revelar essa história, porque está com quase 18 anos essa pesquisa, né? E é interessante que de alguma forma a gente está agora, né, trazendo à tona e revelando como é que de forma se organizou, como é que aconteceu de alguma forma a história aqui desse bairro. O Espaço Cultural São Francisco conserva a história do bairro Mafua. É um mergulho na história de Teresina. O bairro se desenvolveu a partir desse ponto. O Mercado Simples, o primeiro, foi construído nessa área. Quem viu o tempo passar e acompanhou tudo de perto foi o seu Francisco Ventura Dias de Moraes, o seu Diola. Ele tem 93 anos e é um dos moradores mais antigos do bairro Mafua. Não tinha nada, estou dizendo que isso aí tudinho era cerca de tal de coco, tal do buriti, cerca de arame, daí até onde aquele moço na esquina que a gente mata é o condição. E onde é que vendiam as comidas? As comidas eram dali, lá para aquele cantinho, as comidas eram lá. Não tinha ponte ainda, né? Como era que passavam para o outro lado? Tinha uma pontinha ré pequenininha aí, mas uma passagenzinha. Tinha uma passagenzinha. Eles fizeram essa ponte aí. O senhor cresceu aqui nesse bairro? Não, eu trabalho aqui desde 54 nesse bairro. O que de melhor tem no Mafua? Só os comércios antes, mas tudo são fraquinhos. Você vê aí tudo porta fechada. Fraco. O senhor deixaria de morar no Mafua? Deixo não. Daqui para aqui não tem condição de sair daqui mais não. E esse mercado? Esse mercado foi, como eu já disse, foi construído em 64. E eu trabalho desde 54 aqui nesse pedaço. E o senhor tem saudade daquele tempo? Eu não tenho, porque eu trabalho numa profissão e tem muita gente que fica começando a ver bobagem sem saber o que ele está dizendo. E aqui é bom demais. Sempre teve comércio aqui. Quem foram os primeiros comerciantes? Eles vendiam o que aqui no Mafua? Não, os primeiros comerciantes saíram daqui. Tem o finado Chico. Aqui, olha, era bem, tem aquele carro que está aceso lá. Começou lá. De lá foi que vieram para cá. Quer dizer que tudo começou aqui, nessa rua aqui, o Mafua? Começou aqui. Lá de... Tem aquela, na passagem lá, era o final da Augusto Ferro.
Ele foi indo, tinha um movimento muito grande. E eles vendiam essa comida para o pessoal da estrada de ferro? Vendia. Era ali que eles vendiam, ali onde é o mercado atual. Eram só mulheres que vendiam a comida ou tinham homens? Deixa eu ver. Tinha um chamado de mãozinha também. E ele vendia. Então a história do Mafuá passou pelos seus olhos, né? Todinho. Ele é de uma época em que as ruas eram cheias de mato e o principal meio de transporte por aqui eram carroças. Seu Diola representa a memória viva do bairro Mafuá. Um lugar cheio de história, de memórias, de vida. Basta caminhar pelas ruas do bairro Mafuá que os personagens aparecem. Gente que frequenta esse lugar há mais de 60 anos. Durante vários dias nós percorremos as ruas do bairro Mafuá, conhecemos o mercado em detalhes, ouvimos histórias de vida dos comerciantes da região, observamos o mercado sob um novo olhar. O mercado, o bairro, a cultura, a arte, é tudo junto e misturado por aqui. Talvez por isso, esse tenha sido o local ideal para a implantação de uma joia, o menor espaço cultural do mundo. O que seria possível produzir em 16 metros quadrados? Como criar, expor as peças? Haveria limites para a arte? A resposta é não. O espaço cultural está localizado em um mercado público onde a vida não para. Num vai e vem incessante, a arte sobrevive. Na realidade, minha mãe, quando fundou em 1972, era apenas Armarinho São Francisco. Né? Na época existiam muitas costureiras. Minha mãe veio lá de São João do Pato, no Maranhão. Né? Ela teve um problema de saúde e meu irmão, o Nazareno, trouxe ela para cá, para se cuidar. E ajudou ela a montar esse armarinho. Era uma coisinha pequena, entendeu? Mas como ela era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa empreendedora, eu acho que nessa época nem existia essa palavra empreendedora, e ela transformou isso aqui num armarinho com muita mercadoria, né? E aí foi criando um círculo de amigos, de costureiras, pessoas que gostavam dela, né? Foi só quando eu fui para a universidade, em 1984, que eu me formei em letras pela Federal, que eu pensei em ir embora daqui. Digo, não, lá não é meu lugar, achando que o espaço que minha mãe fundou, onde é carregado de memória, carregado de amor, não era meu lugar. Eu queria ir embora daqui, achando que eu ia ser feliz longe daqui do mercado Mafuá. Né? Mas não, aí eu vim para cá, mas queria mudar, entendeu? Eu queria, quando eu fui para a universidade, eu comecei a pintar, né? Criei amor pela arte. E aí eu digo, por que não transformar o armário da minha mãe num espaço cultural, entendeu? Ela não achou, ela era meio tradicional, né? E ela achou aquilo esquisito. Mas mesmo assim eu comecei a colocar um quadro ali, uma pintura de amigos aqui e algumas coisas minhas mesmo que eu pintava na época, né? Só que aquilo era meio que esporádico, meio assim que não era uma coisa planejada, né? Só que depois eu comecei a formatar e a gente começou a transformar num espaço cultural São Francisco. Me lembro muito bem, quando eu comecei a fazer essa mudança, as pessoas, os comerciantes aqui do redor, achavam que eu era um visionário, era um louco. Como é que você vai transformar o armário da sua mãe num espaço cultural São Francisco? Mas o que eu queria era agregar ao armarinho um espaço onde as pessoas pudessem ver um quadro, uma pintura de um artista piauiense, um objeto antigo que trouxesse uma carga de memória para ela,
um disco de vinil, que eu sempre fui apaixonado, sempre colecionei, sempre gostei. Então essa junção, ela foi se tornando aos poucos realidade. E depois nós começamos a fazer exposições de arte. E logo em seguida, nós tivemos que mudar um pouco o espaço para poder abrigar essas exposições, onde foi criada uma parede para expor. Então nós fizemos durante um período, durante 5 anos, mais de 100 exposições de arte aqui, sempre com o café da manhã, onde servia bolo frito, cuscuz, e recebia o pessoal de manhã cedo aqui para ver uma exposição de um artista novo ou de artistas já conhecidos do grande público. O lugar preserva as características, as medidas originais das primeiras lojas do mercado. Aqui estão em permanente exposição uma biblioteca com livros de arte, telas, quadros, um pequeno museu com objetos antigos, um armarinho. São milhares de itens. Hoje é praticamente impossível dizer quantas peças existem aqui. Entre as miudezas escondidas, há algo que não tem preço. Aqui. Esse aqui é o óculos da minha mãe, ó. Entendeu? Esse aqui eu guardei e continua comigo. Né? Aqui eu costumo dizer o seguinte, que aqui é para assim, olha, esse rádio é para vender, eu digo, até eu, se quiserem me comprar, pode comprar, né? Só que eu não estou valendo quase nada, né? Mas esse óculos não sai daqui. É que ela usava, tá entendendo? E eu continuo guardando ele aqui comigo. É uma memória que eu tenho mais forte dela. Do que o senhor sente mais saudade da sua mãe? Ah, de tudo, né? De tudo, né? Os ensinamentos que ela falava para mim, né? Aquela briga com meu pai, aquela briga boba de marido e mulher, ela trabalhando aqui, né? E ela me ensinou muita coisa, né? Principalmente ser uma pessoa direita, um cidadão de bem. Esse óculos pertencia à dona Zefinha, mãe de Cícero, uma piauiense determinada que começou sem querer a história do menor espaço cultural do mundo. Como uma das moradoras mais antigas do bairro, ela vendia produtos nesse pequeno espaço. O dinheiro da comercialização ajudava a sustentar a família inteira. As lembranças mais antigas que eu tenho daqui por exemplo, uma delas, minha mãe trabalhando aqui e aqui ficava uma caixa com mercadoria, tirava-se a mercadoria, eu entrava ali na caixa. Eu era criança, eu ficava ali na caixa aqui brincando. Né? Meu pai com minha mãe sentada aqui no cantinho, né? Brigando sempre, os dois brigavam demais, né? Por bobagem, tudo que é bobagem no mundo eles brigavam. Né? Eu vindo de lá para cá, né? Pegar alguma coisa aqui no mercado do Mafuá, aqui no armarinho, né? Minha mãe de trás do balcão, atendendo as amigas costureiras, né? O mercado do Mafuá, o corte, onde eu andava com baladeira, atirando nos carambolos, entendeu? Então o mercado do Mafuá sempre esteve presente na minha vida, desde criança, e agora mais ainda que meu amor aumentou. Porque aqui é onde eu tive minha sobrevivência, aqui é onde sustento minha família. Onde nós estamos hoje aqui, eram os antigos espaços, né, que os comerciantes hoje ocupam, original. Quer dizer, nós mantivemos o mesmo espaço, o mesmo tamanho, só que alguns foram quebrando paredes, né? Quebrava a parede e ampliava. No nosso não, o nosso é o mesmo tamanho desde quando foi fundado em 72. Né? E com relação a essas questões, a questão me lembro muito bem ali do Zé Alexandre, que ficava perto da ponte, a ponte de concreto, que hoje, da garapeira do Seu Luiz, onde vendia caldo de cana, né? Eu criança eu passava por ali, da serraria Dona Terezinha, onde eu brincava, entendeu? A serragem ficava lá, eu ficava pulando em cima das serragens. Tudo isso aí são uma memória que eu guardo comigo.
Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Cícero começou a andar no mercado ainda na infância. Morava perto daqui e quase sempre seguia a pé pelas ruas do bairro Mafuá até a lojinha da mãe. Refizemos esse percurso, cheio de boas lembranças. Então eu vinha caminhando por essa calçada, eu me lembro muito bem, né? Aqui é o mercado Mafuá, né? O mercado já existia, né? Isso aqui praticamente mudou tudo, né? Aqui só tinha comércio? Não, aqui tinha casa, tinha residência. Ainda tem a casa aqui do Casal Alfredo, entendeu? Que manteve praticamente as mesmas características originais. Dona Altina ficava logo mais na frente. Então o meu caminho era esse, né? Entendeu? O Antônio já existia. Isso aqui é a rua Lucílio Freitas, onde ficava o armarinho da minha mãe, né? E eu vinha por esse lugar aqui caminhando. Ou então correndo, que era menino, criança, eu vinha correndo, né? Para chegar o mais rápido possível, para voltar, né? Para continuar jogando futebol com meus amigos. Como é que era Teresina naquela época, naquele tempo? O mercado, propriamente dito, era totalmente diferente, né? Isso aqui, essa rua, ela guarda muita coisa na minha memória. Dona Altina ficava aqui, né? O seu Luiz Gama já existia já, né? E aqui a gente entrava, né, no Armarinho São Francisco, que é hoje o Espaço Cultural São Francisco. Dona Zefinha era apaixonada por bordados, peças feitas à mão. O filho, o pequeno Cícero, sempre foi um observador nato. Eram muitas as tentativas de entender o universo cultural da mãe. Como ela cuidava com tanta dedicação de um espaço tão pequeno e aparentemente tão simples. Ele seguiu a vida, se formou em letras, teve contato com a arte da poesia e da pintura. Ele ainda não sabia, mas sem querer, estava pavimentando o próprio espaço no mundo cultural. Mas isso sempre foi minha proposta, entendeu? Quando eu fui chamado de louco, de visionário, é porque eu queria que as pessoas, mesmo sendo no mercado Mafuá, e por que não, né, ter um espaço onde as pessoas viessem comprar um tubo de linha, mas desse de frente com um livro do Machado de Assis ou de um autor piauiense. Quando chegasse aqui, visse um rádio que lembrasse a mãe dele, a avó, o avô, entendeu? Que trouxe essa carga emotiva, né? Então, essa função, ou uma exposição de arte, como fizemos várias vezes. Então, como eu gosto de arte, como eu gosto de todas as formas de arte, por que não levar isso para as pessoas? E a gente fez isso durante muito tempo e continuamos fazendo, né? Eu acho que essa é a minha sina, eu acho que esse é meu destino, propagar a arte, propagar a cultura, né? E tocar, até quando Deus me der vida, esse espaço aqui com muito amor e com muito carinho. Com a morte da mãe, o espaço poderia ser fechado, esquecido, abandonado. Mas, ao contrário das projeções mais pessimistas, ganhou ainda mais vida. A arte é uma forma de eu me comunicar com as pessoas.
Eu uso a arte, entendeu? Para dizer as coisas que eu vejo no mundo, seja através da tinta, das cores e das formas, entendeu? É um canal de comunicação. O mercado Mafuá, ele é impregnado na minha obra. Não tem como, porque eu vivo aqui, entendeu? Mas como a arte, ela se torna universal e ela tem sentimentos, toca as pessoas, então o que eu pinto aqui no mercado Mafuá, o desenho, ela consegue atingir, eu acho, muitas pessoas, não que conhecem o mercado Mafuá, mas que é tocado pelo sentimento que a arte consegue transmitir. O que eu encontro aqui nesse espaço? Aqui, encontra arte, encontra livro, encontra bugigangas, encontra objeto antigo, entendeu? Desde do tubo de linha para costurar uma roupa, até ventilador, até as coisas mais improváveis do mundo a gente encontra aqui. Cícero manteve viva não só a memória da mãe, mas ele ajuda a difundir arte e cultura em Teresina. Agora eu vejo que aqui há milhares de itens. O senhor sabe exatamente quantos produtos tem aqui? Não sei. E às vezes eu sei que tem, mas não sei onde é que está. É um problema. Quando alguém chega aqui, olha, eu estou querendo isso. Aí eu digo, me dá só um tempinho. Aí ele vai na frente e volta e eu encontro. Eu tenho, mas me dá um tempo, né? E o interessante é o seguinte, que ficou uma coisa complicada. Mas ao mesmo tempo me deixa assim meio que... Eu digo, caramba, procuro coisas que eu nunca imaginei na minha vida aqui nessa... Que dizem, o Cícero, vai lá no Cícero, que lá tem de tudo. Ficou um tem de tudo. Então as pessoas procuram coisas inusitadas, entendeu? E no outro dia eu vou procurar, encontro e trago. Essa seria genuinamente o que chamamos de coisas da alma, uma forma que esse artista plástico encontrou de valorizar, ainda que em um pequeno espaço, toda a produção cultural que ele pode expor. O Cícero é um artista, um grande artista piauiense, que possui esse espaço, né, lá no Mafuá. E ele tem uma credibilidade muito grande, os quadros dele, as artes, a arte plástica que ele representa, muito no Piauí, viu? Ele é um grande representante, né? Um artista renomado aqui do Piauí. O Cícero, ele para mim, ele foi um tipo de um padrinho, né? Eu comecei a frequentar Pedro II na época, com os desenhos, ele tinha... Fazia parte de ele organizava diversas exposições ali pelo Clube do Diário. Ele era o curador da galeria do Clube do Diário. Ele me convidou para fazer parte de uma exposição, que era jovens artistas, né? Era uma espécie de uma germinal, entendeu? Então, eu participei desses eventos e a partir daí nós criamos uma amizade muito grande. E foi essa amizade que fez com que ele me lançasse assim no meio do universo artístico de Teresina, que era uma coisa bem movimentada na época, né? Acho que praticamente no começo dos anos 90, por aí, entendeu? Cícero é por si só um grande talento. Algumas telas expostas no Centro Cultural são dele. Já fez várias exposições pelo país. Uma das principais referências é o caos, aspectos da urbanicidade, os vários personagens do mercado. Cada um vibra de uma forma diferente e inspira no processo de criação. Aqui no Mercado Mafuá existe uma fonte de inspiração para mim, né? E eu criei uma série de obras, né, de desenhos, que eu expus inclusive em Fortaleza, um individual chamado Tipos Urbanos do Mercado Mafuá, onde eu exatamente mostrava essas pessoas, né? São os bêbados, né, os marginalizados, pessoas da rua. Né? Esse meu olhar me fez convergir para essas pessoas. Então, pessoas que passam para ser invisíveis pela sociedade. Foi uma série muito bonita e fez muito sucesso em Fortaleza. Praticamente eu vendi todas as obras. Entendeu? E o Mercado Mafuá é minha fonte de inspiração. As cores, os formatos, né? Isso aí entra em outra série de trabalhos meus, são as naturezas mortas, frutas, flores, né?
Então o Mercado Mafuá está impregnado de inspiração para o meu trabalho, porque eu nasci praticamente aqui, né? Eu vivo aqui no mercado, então não tem como eu fugir disso. Isso é material para minha obra, é material para minha pintura, são as formas. Tudo à minha volta é inspiração, entendeu? São as cores, as formas. Olha que coisa linda o que é a natureza. Então, a natureza, ela é fonte de inspiração para o meu trabalho. E sempre foi. Olha que coisa maravilhosa essa manga. Olha as cores, a textura, o degradê de cores que tem nessa fruta. Olha o cacho de banana. Viver de arte não é fácil. Apesar das dificuldades, ele nunca cogitou a possibilidade de fechar o menor espaço cultural do mundo. Eu nunca quis que esse espaço fosse um espaço comum, entendeu? Eu queria que esse espaço sempre tivesse, suscitasse nas pessoas emoção, não é? E tivesse um diferencial. Primeiro porque minha mãe fundou, não é? E essa lembrança eu quero que sempre fique. Depois eu estou continuando, até quando Deus me der vida, né? Então, o prazer que a gente sente aqui em ter esse espaço e receber gente do mundo todo para visitar o menor espaço cultural do mundo, entendeu? Eu acho que não tem coisa mais prazerosa do que isso. Onde é que fica o menor espaço cultural do mundo? Fica em Teresina, no Piauí. E para a gente isso é muito importante. Mas quem deu esse título de menor espaço cultural do mundo? Foi o Guinness Book, o livro dos recordes? Ou esse é um título de autoafirmação? Eu não sou mentiroso, né? Então eu não posso eu vou dizer que é o maior, e não é o maior, é o menor mesmo, entendeu? O que a gente pode, o que nós temos são muitos objetos, muitas coisas, entendeu? Eu não ia chegar, olha, esse aqui é o maior. E como todo mundo quer ser o maior, eu digo, não, deixa de ser o menor mesmo, porque eu acho que vai funcionar. O interessante é que quando eu propus para alguns especialistas em marketing, diziam que esse título ia pegar mal para o meu espaço. Eu digo, rapaz, é o seguinte, vai ser esse o menor espaço cultural do mundo, e se pegar mal, me desculpe, mas eu estou sendo sincero, entendeu? É um espaço que guarda as mesmas dimensões dos primeiros blocos do Mercado Mafuá, entendeu? Original. Agora me conte uma coisa, vamos falar de algo que eu acho que toca muito o senhor, que é a sua mãe, né? Uhum. Quem era a Dona Zefinha? Olha, Dona Zefinha, para muitas pessoas, uma pessoa tipo, que assim, tinha cara ruim, né? Era zangada porque também ela não aguentava muita conversa aqui não, né? Tipo assim, muita pergunta besta, era tipo assim um seu lunga, né? Mulher, né? Não porque ela fosse zangada, né? Tipo assim, como é que a pessoa chega aqui, Dona Zefinha, quanto é esse tubo de linha? Olha, isso aqui custa R$2, um exemplo. Mas ali custa R$1,50. Ela dizia, pô, vai comprar lá. Tá entendendo? Pô, vai comprar lá o que você está fazendo aqui, né? Mas ela tinha um círculo de amizade muito grande, né? Que via essa sinceridade, beleza, entendeu? Não ignorância, mas beleza. Né? Uma senhora que praticamente semi-analfabeta, né? Que ela não estudou, mas com uma inteligência muitíssimo grande, entendeu? Tudo feito de forma empírica, né? Tanto é que deixou esse patrimônio para mim, entendeu? Porque hoje, para mim, o Espaço Cultural São Francisco é o meu maior patrimônio que eu tenho, entendeu? Além da minha família. Aqui é onde eu pago minhas contas, aqui é onde eu recebo meus amigos, aqui é onde eu sou feliz. Ela gostava de cultura, de arte? O que ela gostava de fazer? Ela gostava de bordar e ela era uma grande bordadeira, além de fazer crochê. Eu acho que foi daí, entendeu, que eu, de forma assim, meio que aleatória, herdei essa coisa da arte, da pintura, entendeu? Cada pequeno espaço desse universo da arte é aproveitado. O que é esse lugar para o senhor? Minha vida, minha vida. Isso aqui é minha vida. Onde todo dia, entendeu, eu acordo, de segunda a domingo, acordo de manhã, venho para cá, recebo as pessoas, converso com as pessoas, entendeu? Onde as pessoas
ver um disco de vinil. Ó, isso aqui é do tempo da minha mãe. Ah, nunca mais tinha visto isso aqui, que legal. Entendeu? Onde pego um livro para ler, entendeu? Onde recebe meus amigos para conversar, né? Onde eu consigo o meu sustento, onde eu pago minhas contas, entendeu? Onde minha vida praticamente é esse espaço. E eu quero continuar aqui até quando Deus me der vida. Ele vive o mercado e o bairro Mafuá desde a infância. Não havia nem viaduto interligando o bairro ao centro e ele já percorria as ruas. O espaço foi fundado em 1972, do início simples a um lugar que se tornou uma referência para os artistas. Como expor aqui, num lugar tão pequeno? Como apreciar as obras de arte? Ele representa muito o Piauí, ele se dedica também ao abstracionismo, usando muito geométricos, né? E ele tem um destaque mesmo. Ele realmente tem um destaque na galeria, enobrece a galeria. Quando o Cícero Manuel ele criou o espaço cultural, ele teve a ideia, porque lá era um armarinho, né, da família, entendeu? Ele teve a ideia, e a ideia foi justamente criada em cima daqueles espaços que existem na Europa, né? Na Holanda existem as galerias que são pequenas, onde eles pegam aqueles espaços e fazem aqueles movimentos artísticos, entendeu? Galerias, exposições. Então o Cícero me convidou para uma exposição de desenho, eu comecei a participar. Então o armarinho ele teve um movimento muito grande na cena cultural da época, né? Porque ele era um espaço bastante visitado pelos arquitetos, pelos decoradores, até por colecionadores de arte. Então aquilo dali criou um vínculo com nós artistas, a gente passamos a vender o trabalho através da galeria, entendeu? E também a ter assim, mais um reconhecimento artístico, justamente por essa frequência de pessoas da arte no armarinho. Isso aí foi muito importante. Cícero conhece todos os comerciantes do lugar, criou uma relação de amizade. Ele nos apresentou alguns dos feirantes mais antigos, como Dona Celicinda. Ela trabalha aqui há 37 anos. No mercado Mafuá tem pessoas que ajudaram a construir a história da minha vida e do mercado, como Dona Celicinda, né? Pois é. A senhora está aqui há quantos anos? 37 anos. Eu acho que você me lembra, eu aqui pequenininho, andando. Conheci sua mãe, que era a dona ali do bazar. Dona Zefinha. Dona Zefinha. Conheci ela. Então a gente praticamente está aqui a vida toda, né? Nossa vida está fincada no mercado do Mafuá. Nossa segunda casa, exatamente. Eu digo que o mercado Mafuá, minha lojinha lá, onde eu tomo de conta, é a minha segunda casa. Porque a gente passa mais tempo aqui do que em casa. Gente que formou filhos em universidades particulares com o trabalho no mercado do Mafuá. O meu filho é formado, é químico do estado, tirado daqui. E o mercado Mafuá, é muito importante para a senhora? Para mim, é tudo. Aqui tem tudo bom, porque daqui você tira o seu sustento. Se você quiser e seu filho quiser, você forma o seu filho, igual eu formei o meu. Tirando daqui, centavo por centavo, ele ia para a faculdade de manhã, chegava às 11 horas da noite, formou em 4 anos e meio em química. Para mim é uma alegria eu vim para cá. Hoje eu tenho algo ganhado daqui. Eu tenho minha casa própria, eu tenho meu carro. E não foi arrancado de outro lugar não, foi daqui. Uma pessoa trabalhadora, né? Se hoje não dá mais, mas já deu. Estou feliz, ó, tenho 2 filhos maravilhosos. É por isso que eu amo o mercado Mafuá. O meu marido também, para mim, é excelente, que eu ainda quero. Pois é. Eu acho que o mercado Mafuá é isso, é vida, entendeu? É gente honesta, é inspiração, é fonte de cultura. É por isso que eu me sinto feliz no mercado Mafuá. Pois é, e aqui a gente tem amizade, né assim? É, amizade. O mais importante disso aqui é amizade. É amizade. A gente tem respeito pelo próximo. E tem muita amizade, porque aqui a gente consegue muita amizade, desde que você queira. O conceito para o bairro que eu dou é de espaço-palco.
É um conceito assim mais, digamos assim, mais pós-moderno, né, dentro dessas práticas culturais. E o que seria um espaço-palco? Seria justamente o Mafuá sendo o espaço dentro de um teatro maior, que é a cidade de Teresina, composta, né, o bairro é composto de vários cenários. Então a gente tem aqui o mercado como cenário, as feiras como cenário, os armarinhos, né, as lojas como cenários. Então um conceito, né, para mim, de bairro Mafuá é esse espaço-palco de vivências, de relações dentro do teatro maior que é a cidade de Teresina. A arte é tudo isso e muito mais. Revolucionária, questionadora, surpreendente. A arte invade a nossa alma, aquece o nosso coração. A arte é o lugar da liberdade perfeita. Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. A Rede Meio Norte não para de crescer e a nossa programação está sempre em movimento para melhorar a sua experiência do outro lado da telinha. Então, fique ligado! A partir das 6 da manhã você vê destaques da noite, os fatos da manhã, a cobertura local, policial, nacional e internacional, entrevistas e política, tudo com a participação do telespectador, sempre ao vivo, com Yeltsin Vasconcelos no Bom Dia Meio Norte. Às 8h30, a sua revista eletrônica matinal favorita traz dicas, informações, instruções, moda, culinária e o debate de assuntos importantes, além de muita música e descontração no comando de Carla Berger, com Revista Meio Norte. Em seguida, Pádua Araújo, Chupetinha e Piauilina trazem os principais acontecimentos policiais locais da manhã com muito humor, alegria e descontração, e com grandes quadros como a Hora do Riso e a Pracinha do Riso, além de interação com o público, tudo ao vivo no Ronda do Povão. E logo depois, Silas Freire atualiza o Brasil com as ocorrências policiais do momento, a cobertura de grandes casos e o que está acontecendo no mundo, contando sempre com a colaboração do internauta e telespectador para cobrar as prefeituras e estar onde o fato acontece, com o Ronda Nacional, a partir das 11h40 da manhã. A sua tarde também é recheada de informação e diversão. A partir das 13 horas, Amadeu Campos chega com o Jogo do Poder e um time de jornalistas e analistas da política que trazem suas manchetes e destacam o que é mais relevante na política local e nacional, além da conexão com o mundo ao vivo, direto de países como Estados Unidos, Áustria e China, através dos correspondentes internacionais. Às 3 da tarde, os queridinhos do Brasil deixam a sua tarde perfeita. Erlan Bastos, Suiane Pessoa, Valdelúcio Barbosa e Maiara Dias te contam as principais fofocas do mundo dos famosos, as notícias que mais chamaram a atenção e as curiosidades que surpreendem. Tudo isso e muito mais você encontra no programa da tarde, sempre ao vivo. Em seguida, a partir das 5 horas, Dudu Camargo traz a novidade para toda a Rede Meio Norte com o MN 40 Graus Nacional, cobrindo os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o Brasil com nossos repórteres e também com a sua participação através das redes sociais. Logo depois, às 6h30, Dudu abre espaço para o querido Luiz Fortes esquentar seu começo de noite com o clássico de sucesso MN 40 Graus, com as notícias policiais locais e regionais e muita descontração do jeitinho que só o Luiz faz. Às 8h30 da noite é hora de Ciência e Política. Tudo de forma clara e explicada para o telespectador se envolver com as decisões e acontecimentos que afetam diretamente a sua vida, sempre ao lado de grandes comentaristas que trazem bastidores e informações exclusivas. Tudo isso e muito mais aqui, na Rede Meio Norte, cada vez mais no meio do povo.
Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Nós vamos mergulhar no menor espaço cultural do mundo. E essa é uma viagem surpreendente. O espaço é uma mistura inusitada de armarinho, antiquário, biblioteca e galeria de arte. O lugar também abriga uma valiosa coleção de discos de vinil. Não há outro igual em tamanho e riqueza cultural. A peça mais rara e mais antiga é este desenho feito com lápis de cor, de 1985. A obra está guardada aqui como uma joia. Foi a primeira experiência do artista. Essa peça aqui é um desenho, entendeu? Do início da minha carreira, porque minha carreira como artista visual aqui em Teresina, eu comecei assim que eu entrei na universidade. Eu passei para o curso de letras, português e literatura, e assim que eu entrei, em 84, eu comecei a pintar. Esse desenho é uma relíquia, entendeu? É de uma fase que não existe mais. Ele é de 85 e você pode ver que eu assinava só Cícero. Eu não assinava Cícero Manuel. Por quê? Porque eu tinha vergonha, eu achava meu nome feio. Cícero Manuel eu achava esquisito. Aí um amigo meu, entendeu? O Ramsés Ramos, né? O grande escritor, poeta, jornalista, que gostava muito do meu trabalho, dos meus desenhos, disse: rapaz, por que você não assina teu nome Cícero Manuel? Eu digo: poxa, Ramsés, fica legal. Ele disse: sim, fica legal. Então, isso aqui é uma raridade, é de 85 e é um desenho feito em lápis de cor sobre papel. Eu acho que o nosso propósito como espaço cultural, além de manter essa chama viva da minha mãe, Dona Zefinha, que fundou em 72, é despertar nas pessoas que frequentam para comprar um tubo de linha, comprar alguma coisa de casa, entendeu? Esse olhar para a arte e para a cultura. Então é por isso que nós mantemos aqui objetos antigos, peças raras, coisas que você não encontra no dia a dia. Então esse despertar para a arte e esse sentimento, né, que leva as pessoas a voltar no passado, é o nosso intuito aqui como espaço cultural. É por isso que nós temos esses objetos aqui, um rádio, um telefone, um objeto que você não vê, um ferro de gomar, entendeu? Daqueles antigos, de carvão. Essa é a nossa ideia e esse é o nosso propósito como espaço cultural. Outra obra também guardada no acervo A Sete Chaves é esse desenho da ponte metálica. Foi feito em 1997. Repare que o trabalho é feito em um papel mais simples. A obra resistiu ao tempo. Caneta colorida sobre papel amarelo. A figura humana perdida no tempo. O trabalho fez parte da coleção Tipos Urbanos do bairro Mafuá, que não foi negociada. Tem mais de 25 anos. Algumas telas ficam guardadas aqui porque são muito frágeis, muito antigas. Só são expostas em ocasiões especiais. São incontáveis desenhos, pequenas e grandes obras de arte expostas no Centro Cultural São Francisco. Várias fases do artista. Esse desenho mostra um lado mais sombrio e introspectivo, tanto na cor quanto no estilo. Esses elementos sempre estiveram presentes na minha obra, né? A mulher, a árvore, a lua, a casa, o carro.
Também é possível encontrar aqui algumas obras com inspiração religiosa. É a fase de pintura das igrejas. Os templos ganham formas, cores, texturas, de desenhos mais simples, com pouca cor, para obras extremamente coloridas. Essa obra foi feita com caneta nanquim, giz de cera, em 2008. As igrejas são pintadas em épocas diferentes. É uma viagem para os olhos. Essa aqui foi a fase mais duradoura da minha carreira como artística, né? Como artista visual. Eu comecei em 84 e durante praticamente 4 anos da minha carreira eu pintava igrejas. Pintei igreja de todas as formas, de todos os modelos, igreja de Teresina, igreja do mundo, e cheguei a um ponto que eu tive que fragmentar as igrejas, né? Com o passar do tempo, eu fui fragmentando as igrejas, né? Chegando a um ponto de ter apenas o quê? Alguns símbolos, como a cruz, o arco, uma coisa assim bem minimalista, e esse trabalho está no Museu do Piauí. É lá que tem esse trabalho, que é da fase já de eu desentrego, eu chego a fragmentar a igreja ao mínimo possível, entendeu? Então, sempre nas igrejas eu coloco alguns elementos que são pertinentes e estão presentes em toda a minha obra, que é o carro, que eu falo da questão urbana, da questão das cidades, do caos urbano, a árvore, que eu falo da natureza, desmatamento, e por aí vai, da mulher, da lua. Então esses elementos estão sempre presentes na minha obra e as igrejas entram nesse sentido. As obras expostas ou guardadas no acervo mostram o trabalho e o talento de vários artistas piauienses. Nas exposições permanentes, a chance do público conhecer o espírito criativo daqueles que fazem a arte. Esse jornalista é um frequentador assíduo do espaço cultural, um apreciador da arte, do movimento interno provocado pelas pinturas. A importância é que dá mais ênfase aqui às pessoas que vêm ao mercado, que não procuram só as mercadorias de consumo e vêm consumir também aqui as questões culturais, né? Pessoas que vêm de outro país. Eu, inclusive, já fiz uma entrevista com ele, uma reportagem sobre esse espaço aqui, que é desde que a mãe dele era que antes tomava conta, quer dizer, é um espaço que hoje é conhecido no mundo inteiro, né? Tem todas as coisas, a questão dos livros, que além dele colocar à disposição por um preço muito acessível para as pessoas, ele também doa. Então tudo isso é relevante do ponto de vista de levar a informação para as pessoas. Quando o senhor entrou no espaço cultural, o que mais impressionante o senhor achou aqui? Primeiro foi a receptividade dele, que é um verdadeiro artista, né? E essas coisas que a gente observa, né? Coisas que a gente não vê em outros locais, aqui pelo espaço ser pequeno, mas eu vi disco de vinil, eu vi coisas livros que me interessam e que à época eu entrei aqui me interessou e são coisas assim nesse sentido. É arte pura. Arte culta, arte cultura. Essa viagem ao universo dos sentidos nos leva às telas. São muitas, a maioria produzida pelo próprio Cícero Manuel. Da série Ondulações, as obras em preto e branco aparecem. Há também várias obras que representam a pintura abstrata, com muita cor. Muito antes de Romero Brito, no Piauí, havia a supremacia da cor nas obras de arte. Também há telas que relembram anjos.
Outras que misturam tantos elementos que surpreendem o público. Alguns detalhes revelam os conflitos, o caos. Dos desenhos raros para as telas, gigantescas obras de arte surgem no acervo do menor espaço cultural do mundo. Visitar esse lugar nos dá uma certeza: a arte não tem limite, não depende de espaço para existir. Quem vive esse lugar há muito tempo é o escritor e teatrólogo Assi Campelo, ex-diretor do Teatro 4 de Setembro. O Centro Cultural São Francisco foi o responsável por uma espécie de revolução no bairro Mafuá. Olha, para a gente que é morador do Mafuá, né, esse bairro aqui tão interessante, há mais de 50 anos, a gente viu a transformação, né, desse espaço no que hoje ele representa aqui para o Mafuá, né, aqui o mercado Mafuá. A importância dele é dessa transformação, que aqui nesse espaço vendia-se anteriormente a esse espaço, né? Apenas pequenas coisas do próprio mercado, né? Com a mãe do Cícero, que morava aqui ainda, era viva, né, e tal. E ele foi se transformando nessa importância dessa divulgação, digamos assim, no combo de todas as artes. E também ele tem uma importância muito grande pelo encontro das pessoas aqui nesse espaço. Sempre uma convivência com o artista, né, de todas as áreas. Aqui na rua Lucídio Freitas, onde está localizado o espaço, aqui no Mercado Mafuá, a gente costuma dizer que é uma rua de artista, porque logo aqui, se você seguir tanto a Zona Norte como a Zona Sul, tem figuras proeminentes da cultura piauiense, como Gabriel Arcanjo, grande artista plástico, né? Logo depois tem o Assi Campelo, Lorena Campelo, atriz, técnica do Teatro Piauiense. Logo em seguida morava o Paulo Moura, que é um exímio design, né, e tal. Então a gente se encontrava aqui nesse espaço, né, de convivência para conversar sobre a cultura piauiense. Essa é a importância fundamental desse espaço, que é um guardião de coisas, né, que o CIS foi acumulando, né, durante esse período todo. Na arte, tamanho não é documento. Inclusive é uma coisa interessante porque dizem que pode entrar no Guinness Book, né? Como o espaço cultural mais pequeno do mundo. Né? Eu costumo brincar com o Cícero, eu digo, olha Cícero, com pouco a gente só pode entrar de lado, né, no espaço, porque, né, pelo tanto de coisa que você consegue, né, colocar aqui para as pessoas verem. Mas olha, o espaço tem essa importância também por ser muito aconchegante. E sua importância também é porque, olha, colocando aqui no Mafuá, que é um mercado público que praticamente não tem esse intercâmbio, digamos assim, com a cultura diretamente. Então o espaço respira a cultura dentro desse mercado, né, que é um mercado de vender verdura, comida, né, e tal. Então isso também é importância fundamental. Quem visita o Centro Cultural São Francisco pode comprar utensílios para o dia a dia e também se depara com lindas obras de arte. Pois é, essa grande relação que você coloca aqui no espaço, e tem de tudo. Aqui tem inclusive coisas que você imagina que elas já passaram, né, e tal. Aí você compra desde do LP antigo, né, de livros antigos, aí vai
compra coisa, por exemplo, baladeira de menino, atirar em pássaro. Você compra armadilha para rato, entendeu? E aí você tem o quê? Quadros, né? Quadros de arte plástica, de artista piauiense. Você tem a literatura de artista piauiense que vem lançar o seu livro aqui, né? E que vem fazer a exposição de arte plástica aqui. Essa junção digamos assim, do passado e do presente é que faz o Espaço São Francisco, né, ser muito querido, né, pela classe cultural e por todos nós aqui do bairro Mafuá. Espaço para debates culturais acalorados. E mais importante, eu coloquei aqui anteriormente que você tem um livro, digamos assim, um grande livro da literatura piauiense, ele fica aqui exposto, né? Tem autores que vêm aqui, lançam o seu livro em outro espaço, vêm colocar o seu livro aqui, né? Para ser visto para as pessoas que comparecem aqui diariamente, principalmente no final de semana, para discutir exatamente cultura. Aqui é um espaço também de debate cultural e acalorado. Às vezes você leva o debate lá para, né, numa pressão muito grande. Mas isso é importante para que esse espaço viva, né, com tanta substância, né, com tanta habilidade dentro desse redemoinho, né, que eu digo assim, de coisas que é o Mafuá. Enquanto ao lado aqui do espaço cultural, você pode encontrar ração para animal, ali ao lado uma verdura, aqui ao lado, e aqui, cultura, né? A Cicampelo acompanha a trajetória do Espaço Cultural São Francisco e a obra do artista plástico Cícero Manuel. O Cícero é um artista plástico, né? Um artista plástico renomado, né? Com inúmeras exposições, né? E eu conheci o Cícero, digamos assim, mais de perto, com uma convivência grande, quando lá, ainda no início dos anos 2000, eu dirigi o Teatro 4 de Setembro e eu convidei para coordenar lá a galeria do Clube do Diário, que é um espaço fantástico, né, de exposição, e o Cícero foi coordenar esse espaço, coordenou muito bem com grandes exposições. A partir de lá a gente teve essa mais conversa nesse espaço aqui que ele estava expandindo, né, digamos assim. E ele, por exemplo, ele já vem, esse espaço é uma herança dele, da mãe dele, né, que morava aqui praticamente, né, vendendo miudezas em geral, né, e ele colocou esse espaço aqui como uma coisa dele, e foi até uma coisa fantástica, porque esse espaço era para ser, digamos assim, absorvido pelo próprio mercado, né, em várias, digamos, reformas, né, e o Cícero impediu isso, né, porque é uma herança dele, né, esse espaço aqui, e até abdicou de algumas coisas, por exemplo, para ficar aqui nesse espaço, né, construindo por conta própria, né, todo esse museu de um lado, né, e toda essa vivência cultural do outro. Além de artista plástico, Cícero Manuel também é curador de arte. Com um olhar treinado, é ele quem escolhe todas as peças expostas. Todas as telas, esculturas, objetos expostos aqui passam por um processo de triagem. Em determinados períodos do ano ocorrem as exposições, sempre surpreendentes, sempre no menor espaço cultural do mundo. Quando eu coloco que o espaço, que o bairro Mafuá respira cultura,
é porque aqui em Mafuá, Vila Operária, também foi onde nasceram as grandes, digamos assim, as grandes escolas de samba do Piauí, né? Aqui tinha pessoas de carnavalesco, né? O próprio Augusto Ferro, que dá o nome ao mercado, né? Era uma pessoa carnavalesca, né? Esse bando, digamos assim, esses nomes fantásticos que tem nessa rua Lucídio Freitas, tanto para o sul como para o norte, né? Que fazem a cultura piauiense. Desde o poeta, o escritor, o ator, a atriz, dramaturgo, né, artista plástico, tudo moram nessa rua do Mafuá e se encontram aqui no Espaço Cultural São Francisco para discutir arte. O Cícero ele é conhecido no início da sua carreira como um artista plástico que ele pintava muito igrejas, entendeu? De uma forma, não era de uma forma, digamos assim, direta, né, concreta, mas ele fazia torres de igreja. Ele ficou muito marcado com essa questão das igrejas, né, de torres de igreja. Depois ele foi evoluindo, então ele evoluiu na sua arte, né, e esse quadro representa isso, essa nova fase do Cícero, né, na sua criatividade. É um quadro, digamos assim, expressionista, né? Que demonstra essa criação do Cícero, né? Essa evolução dele como artista plástico. Retrata bem, essa fase aqui foi a fase inicial, digamos assim, do Cícero, né? Que ele retratava torres de igreja, quando eu coloquei que não era de uma forma fotográfica, né? Mas é de uma forma ainda expressionista, né? Mas você vê claramente, né? As torres da igreja, e essa foi uma fase inicial em que ele fazia muito quadro relacionado com a igreja, né? São as torres, né? São os pedestais, essa coisa toda. Esse lugar aqui, o Espaço Cultural São Francisco, ele é conhecido por nós artistas como um espaço de convivência cultural. Então a importância dele está nessa evolução do debate, né? Do debate cultural, né? E também mostrar também para a cidade a resistência de um espaço, digamos assim, que teima em conviver, né, com a arte, né, com cultura, dentro de digamos assim, de um mercado em que as pessoas podem passar bem na porta e podem nem saber o seu significado, mas a sua importância está marcada nesse sentido aí. É um espaço que respira a cultura, né? Das telas para os livros. Aqui é possível encontrar algumas raridades, como esse exemplar do livro Mocidade Morta, de Gonzaga Duque. Foi lançado em 1973. Um exemplar raro, entendeu? Olha essa capa como é linda, né? Esse livro foi editado pela primeira vez em 1900 e esse exemplar aqui é de 1973, entendeu? É uma edição que você não encontra mais por aí a toda hora. A gente guarda aqui no Espaço Cultural São Francisco, entendeu? Que eu acho que é um dos atrativos daqui também do espaço é o nosso sebo, né? Nós trabalhamos com livros, então as pessoas que vêm aqui no espaço podem se deparar com uma obra de arte dessa aqui em forma de livro, uma edição rara, entendeu? De 1973. Ou livros que contam detalhes da história de Teresina, como esse, autografado pelo autor Matias Matos, que fala da história da Avenida Frei Serafim. Tem esse outro livro aqui que eu acho fundamental para quem ama Teresina. É um livro sobre a Avenida Frei Serafim, do meu amigo, o saudoso Matias Matos. Ele fez questão de vir aqui, né? É um livro autografado, entendeu? Isso ele fez em 2012, quer dizer, é um livro belíssimo sobre a Frei Serafim, a história da Frei Serafim, os prédios, a arquitetura, quer dizer, um livro maravilhoso que se encontra aqui no Espaço Cultural São Francisco, à disposição das pessoas para pesquisa, entendeu? Para olhar, para apreciar. Então esse livro do Matias Matos é simplesmente maravilhoso, meu saudoso amigo Matias Matos.
Esse livro de Assi Campelo também é uma importante peça do acervo da biblioteca. Um livro do meu nobre amigo Assi Campelo, morador aqui do Mafuá, entendeu? Um dos grandes dramaturgos piauienses, escritor, né? Eu tenho guardado comigo esse livro aqui, Dramaturgia Piauiense, quer dizer, um clássico, entendeu? As pessoas que gostam de teatro, então aqui praticamente tem tudo sobre teatro e o Assi Campelo que escreveu. Mais um exemplar raro que nós temos aqui no Sebo São Francisco e no Espaço Cultural São Francisco, o menor espaço cultural do mundo. O principal critério para que as peças sejam incluídas no acervo é a identidade com a cultura e a arte do Piauí, das peças mais antigas para as mais atuais, como um acessório para a cabeça, com desenhos de obras de arte. Aqui no Espaço Cultural São Francisco, o menor espaço cultural do mundo, você pode encontrar um bucket desse aqui, entendeu? Com desenho exclusivo, né? É uma das peças que eu acho super interessantes que ficam aqui expostos para os clientes, para as pessoas que gostam de arte, entendeu? Além de você usar, entendeu? Você ainda vai com um desenhozinho, entendeu? Exclusivo, né? Arte na cabeça. Arte na cabeça, entendeu? E na mente. Em 51 anos, a maior dificuldade foi conciliar o universo da arte com o universo do comércio. O Espaço Cultural São Francisco, para continuar existindo, precisou ceder parte do espaço para objetos variados. Eles ocupam uma grande área do centro, mas não conseguiram apagar o principal objetivo do lugar: valorizar a cultura brasileira. E Cícero faz um minucioso trabalho de pesquisa para trazer obras exclusivas e muito raras. Aqui há centenas de discos de vinil, como esses dos Mutantes, Chico Buarque de Holanda ou Roberto Carlos. Aqui no Espaço Cultural São Francisco, nós temos alguns discos que são raros, né? Como esse Chico Buarque, Construção, entendeu? Que é uma obra-prima do Chico Buarque, né? Um disco difícil de encontrar e é um disco original, né? Construção do Chico Buarque. Temos esse Roberto Carlos, entendeu? Que é um disco que eu gosto muito, né? O Rei Roberto Carlos, que é um dos grandes artistas, né, da música brasileira, que merece estar nessa seleção. Também é um disco que você vai encontrar aqui no Sebo São Francisco, no Espaço São Francisco e na Avenida Baratos, que fica aqui no Mercado Mafuá. Aqui também tem um disco raro, entendeu? Dos Secos e Molhados, original, com essa capa belíssima, entendeu? Você pode ver aí o Ney Matogrosso na frente, né? Hoje está com 82 anos, né? E é um disco muito bom. Para mim, um dos melhores discos da música popular brasileira. O Clube da Esquina 2, entendeu? Que também é um disco raro, né? É um álbum duplo, né? São 2 discos aqui do Milton Nascimento, Loborges e por aí vai, né? Capa dupla, disco duplo, é um disco também muito raro que você encontra aqui no Espaço Cultural São Francisco. As peças são organizadas por seções.
De um lado ficam discos, livros, obras de arte. Do outro, esculturas raríssimas, como essas que vieram de Cuba. 2 exemplares de estatueta vinda de Cuba, entendeu? 2 exemplares. São 2 pessoas, 2 músicos, em madeira policromada, entendeu? Pintada à mão, que fica aqui no nosso espaço. Isso é bem raro de se encontrar. Não é muito comum você encontrar não. A gente está aqui com elas, com 2 peças aqui no nosso acervo, aqui no Espaço Cultural São Francisco. No antiquário do Centro Cultural há alguns objetos muito desejados, como telefones antigos. Dos objetos antigos que nós temos também aqui, temos também esse telefone, um exemplar vermelho, que ele era chamado de tijolinho por ter esse formato. Você pode ver que é o formato de um tijolo, também a disco. Um exemplar raro que nós temos aqui, serve como decoração, como cenário. Um telefone muito bonito. E esse aqui está funcionando ainda. O Centro Cultural é uma atração turística do bairro Mafuá. Ave Maria, eu sou até suspeito de falar, sabe, meu amor? Porque eu nasci aqui também, eu sou desde o tempo que era os ancestrais deles aí, e já foi um bocado de tempo, porque isso aqui, eu já queria até comprar isso aqui para mim, mas ele não vende não. Mas a importância é muito grande, se não tiver isso aqui, o pessoal que vem compra aqui. Tem gente que vem da Vermelha, do Parque Piauí, não sei, para você ver a importância que é isso aqui também, por causa do nome, por causa de tudo. Eu mesmo sou um cara que joguei bola, eu sou ex-atleta no caso. Aí vem para cá Toninho, que foi goleiro do São Paulo, vem para cá o Cima, vem para cá do Val, e essa turma toda. E a gente vem para cá. A importância disso aqui é a mesma importância que tem o Mafuá quando era na frente, foi ali na praça e depois passou para cá.